Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia e drama chamado Um Gato de Rua Chamado Bob. Alerta de spoilers a seguir. Este filme é baseado em uma história real. O filme começa com um sem-teto chamado James, que atualmente trabalha como um cantor de rua. No entanto, ninguém se importa com a sua performance, e nem mesmo o único pedestre lhe dá dinheiro para a canção sem som que ele canta. Em algum momento, ele às vezes procura comida no caixote de lixo e come as sobras que lhe são dadas, pois já não tem mais dinheiro. Acontece que James é um ex-viciado em heroína. Quando um de seus amigos viciados, Bess, está à procura de um traficante de drogas próximo, James o ignora e continua caminhando até um restaurante, onde pede uma comida de 3 euros para o jantar, mas ele não tem dinheiro suficiente para pagar a refeição. Ele se oferece para cantar uma canção, mas é expulso pelo garçom que joga a comida em uma pia cheia de água. Depois disso, ele encontra novamente Bess, que está sentado dentro de um carro destrancado e oferece drogas a James. Desesperado, ele eventualmente toma a droga e fica travado. No dia seguinte, todos, inclusive o legítimo proprietário do carro, ficam chocados quando veem James deitado inconsciente por causa de uma overdose. Depois que ele se recupera e tem alta do hospital, ele encontra Val, uma consultora de reabilitação, que o avisa sobre a sua condição atual e se oferece para ajudá-lo. Ela lhe prescreve metadona e exige que ele a visite a cada 2 semanas. Depois disso, ele continua sua vida entediante como um sem-teto nômade. Enquanto isso, Val consegue colocá-lo no alojamento do conselho, depois de convencer a senhora de que James é persistente para ficar limpo das drogas, e a única maneira de apoiá-lo é tirando-o das ruas por um tempo. Não muito tempo depois, ele fica muito feliz depois de saber que não precisa mais viver nas ruas novamente. Mas ele tem que cumprir os termos de Val para permanecer no programa de reabilitação e não pode perder uma única reunião com ela. Naquela noite, enquanto aproveita o seu tempo, ele ouve um barulho estranho fora do banheiro. James entra em pânico, mas acontece que é só um gato fofo à procura de comida. Ele se sente encantado com o gato e lhe oferece um pouco de leite. Depois disso, o gato se recusa a sair e decide ficar com James. No dia seguinte, James tenta encontrar o dono do gato, mas parece que o gato não pertence a ninguém, então ele simplesmente o deixa ir. Em seguida, ele continua andando nas ruas, quando acidentalmente encontra seu pai. É revelado que James tem estado afastado da sua família por anos. Seu pai se casou com outra mulher, Hillary, que não gosta da presença de James. Ela nem sequer permite que James venha à casa deles durante o Natal. Deixado sem opção, o pai dá algum dinheiro ao seu filho e vai embora. Ele então volta para casa e descobre que o gato estava esperando por ele fora do seu quarto, desta vez com uma ferida purulenta em seu corpo. Então ele chama sua vizinha Betty, que é uma amante de animais, e ela sugere a James que ele vá a um veterinário de caridade local para tratar a ferida. Ela adora o gato e decide chamá-lo de Bob. Ele imediatamente leva Bob ao veterinário, onde eles têm que esperar muito tempo, e o gato fica desconfortável, pois não está familiarizado com a situação e tem medo dos cães. Resumindo, Bob é tratado, e James tem que pagar 22 libras pelo remédio, tendo que usar todo o dinheiro que seu pai lhe deu. Como era de se esperar, o gato é safado, e Bob se recusa a consumir o remédio. Mas de alguma forma ele obedece a Betty e finalmente está disposto a tomar. Depois disso, Betty compartilha que ela é 100% antidrogas e odeia viciados. James está ciente disso e mente para ela sobre a sua condição atual. No dia seguinte, ele chega a Val, que está muito decepcionada por James ter pedido a consulta de ontem por ter levado Bob ao veterinário. Ele lhe conta sobre Betty e seus sentimentos em relação a ela, mas Val proíbe James de entrar em um relacionamento por causa da sua atual condição emocional instável. Em algum momento, James se sente entediado e tentado a comprar drogas novamente, mas felizmente ele tem Bob que o acompanha o tempo todo. Bob é então castrado e recebe um abajur para impedi-lo de lamber os pontos. Ele se sente desconfortável com isso e implora a James que o tire, o que ele faz. No dia seguinte, James liberta Bob antes de ir para o trabalho. No entanto, o gato continua o seguindo, entrando sorrateiramente no ônibus que ele pega. Deixado sem opção, James improvisa uma bolsa e leva Bob com ele. Surpreendentemente, Bob atrai a multidão, que pede para tirar uma foto com ele. E também, graças a Bob, agora todos adoram ver James tocando canções, e muitos pedestres lhe dão dinheiro. James está muito feliz, já que nunca recolheu uma quantia tão grande de dinheiro enquanto era um morador de rua. Alguns momentos depois, uma velha senhora se aproxima deles e adora Bob, contando que o seu gato faleceu. Desde então, James tem a oportunidade de desfrutar uma vida decente e decide manter Bob com ele.
Ele até compra para Bob uma guia apropriada para gatos, e no dia seguinte, Bess aparece implorando por dinheiro. Sentindo pena dele, James lhe dá vários euros e imediatamente vai embora. No dia seguinte, James leva Bob de novo enquanto está no ônibus, e ele atrai mais pedestres, o que significa que ele recolhe mais dinheiro do que antes. De repente, a mesma velha senhora aparece e dá a Bob um petisco e um lenço como presentes de Natal. Nessa noite, por coincidência, ele encontra Beth, que o convida para jantar em seu quarto. E lá, James pergunta a Beth sobre a sua vida, mas ela continua evitando o assunto. Agora, James é capaz de comprar para Bob mais comida apropriada para gatos. Naquela noite, ele acidentalmente encontra Bess, que está deitado inconsciente no chão por causa de uma overdose. Ele chama uma ambulância imediatamente, mas infelizmente, Bess morre mais tarde no hospital. Mais tarde, Beth revela que o quarto é o lugar do seu irmão, que também morreu por causa de uma overdose. Depois de ouvir a história de Beth e da morte de Bess, James está mais dedicado a ficar limpo, mas Val afirma que ele tem que seguir lentamente. Por isso, ele tem que continuar consumindo metadona, mas em uma dose menor. É Natal e James e Beth começam a se apegar romanticamente. Eles decoram a sala e celebram o Natal juntos com Bob. Beth presenteia James com um quadro muito bonito que é o trabalho de seu falecido irmão. Depois disso, eles vão a um encontro e James compartilha com Beth sobre a sua intenção de visitar o seu pai na noite de Ano Novo. Dias depois, James vai à casa do seu pai, que agora também tem outras filhas, Pris e Faith. Ele também leva Bob com ele, o que eventualmente cria um caos na casa, destruindo um vaso e uma árvore de Natal. O gato também desencadeia uma briga entre o pai de James e a sua nova esposa. No dia seguinte, enquanto passeava, um cão mijou aleatoriamente na caixa de guitarra de James, o que desencadeou uma discussão entre James e o dono do cão. Tudo se torna um caos e James vai preso por criar uma bagunça. Embora comprovadamente inocente, James é detido por 6 meses. Val imediatamente ordena que ele vá a uma drogaria para obter sua metadona. Infelizmente, enquanto James consome o remédio, Beth o vê e fica muito chateada, pois James mentiu para ela sobre sua condição. Desesperado e sem nenhuma fonte de renda, ele visita o escritório e se candidata ao trabalho de vendedor. A mulher o lembra de vender somente em seu próprio território, e James concorda com o termo e começa a vender. Como era de se esperar, Bob consegue atrair a multidão enquanto eles têm a oportunidade de tirar uma foto com seu gato. Uma das pessoas até se propõe a escrever uma história sobre ele e o gato. E de repente, um casal se aproxima de James e Bob no território de outro vendedor, querendo tirar fotos com o gato. O invejoso vendedor acusa James de caça furtiva, mesmo que ele não tenha feito nada. Por causa disso, James está proibido de vender por 1 mês. Em seguida, James tenta se reconciliar com Beth, mas ela se recusa a falar com ele. Quando James está sem dinheiro, ele opta por comprar comida para o gato em vez de satisfazer a sua própria fome. Em algum momento, já que ele está desempregado agora, James realmente fica sem dinheiro e tem que procurar comida na lata de lixo novamente. No dia seguinte, ele começa a trabalhar ilegalmente de novo, mas em outros lugares, até que Beth o encontra e o avisa para parar ou ele será preso. Ambos entram em uma discussão e Beth quer terminar o relacionamento. 1 mês se passou e agora James tem permissão para vender novamente. Enquanto trabalha, uma mulher grosseira se aproxima deles e tenta comprar Bob. James rejeita educadamente a oferta, mas a mulher continua implorando até ele ficar farto. Bob de repente foge e James tenta ir atrás dele, mas o perde logo depois. Bob não volta por 2 dias, o que deixa James devastado. Por outro lado, uma senhora que aparece no início do filme descobriu que Bob e James tornaram-se virais em uma plataforma de compartilhamento de vídeo online e tem uma ideia para escrever um livro sobre eles. De volta a James, perder Bob quase o fez querer voltar a ser um viciado, mas de alguma forma, Bob de repente retorna a casa e James desiste de voltar aos velhos hábitos. No dia seguinte, James visita Val, dizendo que ele está pronto para parar com a metadona. Então, ele pede desculpas a Beth, que eventualmente o perdoa e o apoia para o processo que se aproxima. Ele sofre sintomas de abstinência cansativos e torturantes, mas após uma semana, todos os sintomas desaparecem e James está agora oficialmente limpo das drogas. Ele visita Beth apenas para descobrir que ela está se mudando para fora do alojamento, pois quer começar um novo capítulo na sua vida. Ela revela seu verdadeiro nome e dá a James o seu novo endereço, esperando que ele a visite algum dia. Depois disso, James encontra a senhora e sua equipe discutindo o livro que ela queria escrever. Ele também se reconcilia com seu pai, que revela que manteve distância de James porque tinha vergonha de ter sido um péssimo pai. No final do filme, todos, inclusive Beth, seu pai e Val, estão celebrando o lançamento do livro de James, onde ele expressa sua gratidão a todos que têm lhe apoiado. Desde então, James e Bob iniciam juntos uma nova página da sua vida. Obrigada por assistir!
Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.